queridos, graça e paz. Nós já começamos a nossa gravação do nosso curso online, o nosso seminário online sobre a oração que prevalece. Que você seja muito bem-vindo, você que faz parte de Caminho Santo ou não, somos família de Deus e é um prazer estar com vocês aqui mais essa noite, ok? Então vamos lá, gente, vamos orar e vamos aí começar a trabalhar esse conteúdo maravilhoso, amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós queremos agradecer pela tua bondade, pela tua graça, agradecer por tudo que o Senhor tem ministrado ao nosso coração. Nós nos rendemos a ti, Espírito Santo, porque sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Nós queremos ser totalmente dependentes de ti. Nós direcionamos a nossa oração a ti, Pai, porque sabemos que o Senhor é aquele que pode conceder todas as coisas. E nós estamos aqui agradecidos porque o Senhor nos ouve. Se não fosse por Jesus, os nossos pecados nos impediria de sermos ouvidos. Mas por causa de Jesus, o Senhor agora sempre nos ouve, porque estamos nele, nele nos movemos, nele vivemos, nele existimos. E é maravilhoso, Senhor, estar na tua presença. Por isso nós pedimos que pessoas que estão em casa sejam tocadas pela tua presença, sejam tocadas, Senhor, pela tua graça. Nós oramos para que as pessoas sintam o Senhor ministrando, o Senhor trabalhando. Dai-me, Senhor, palavra de conhecimento, dai-me também palavra de sabedoria, para que, de alguma forma, eu possa ser resposta na vida de alguém que está ouvindo. Cada ministração, que o Senhor traga resposta, que o Senhor traga direcionamento. Oramos, Espírito, para que as pessoas que estão aqui sejam cheias de Ti, cheias, Senhor, da Tua presença. Obrigado, Senhor, obrigado, obrigado, obrigado. Nós nos enchemos de Ti. Se existe alguém que está doente, que nessa noite, Senhor, seja tocado de uma maneira sobrenatural pela saúde de Jesus. Nós não oramos por cura na vida do crente, nós oramos pela plenitude da saúde na vida de todo aquele que está em Cristo. Então nós oramos que essa revelação, que essa saúde cresça. Nós oramos agora por pessoas que estão com dores de ouvido. Nós oramos, Senhor, agora por pessoas que estão com dores na perna direita. Nós oramos agora para que haja cura. Para que a saúde cresça, 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 cresça. Nós oramos por saúde, Senhor, dessa pessoa, em nome de Jesus, que ela seja totalmente saudável, no nome de Jesus, Pai. Nós oramos para que essa pessoa, ela receba o desenvolvimento da sua fé, a fé do tipo de Deus, que ela receba a plenitude disso, Pai, que ela seja tocada de uma maneira poderosa, de uma maneira sobrenatural. Obrigado por esse tempo, Senhor. Obrigado, o Senhor nos trouxe até aqui, o Senhor está nos conduzindo e é o Senhor quem vai fazer todas as coisas. Obrigado por esse tempo, em nome de Jesus, Pai. Seja você saudável, em nome de Jesus. Você pode repetir comigo assim, na autoridade do nome de Jesus. Ele levou sobre si todas as minhas dores e enfermidades. O homem de dores, que é o Cordeiro de Deus, levou sobre si toda doença, maldições. E hoje eu estou livre e tomo posse da saúde conquistada na cruz. Eu tenho a saúde de Jesus. Diga comigo, eu amaldiçoo todas as enfermidades no meu corpo. Não importa onde vocês estejam. Eu amaldiçoo. Porque Cristo, na cruz do Calvário, se fez maldito em meu lugar. Toda doença no meu corpo é ilegal. Fora.
agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos por isso. Pessoas saudáveis, pessoas saudáveis, pessoas saudáveis, pessoas saudáveis. Cristo tomou sobre si toda a nossa dor e nos fez saudáveis. No nome de Jesus. Que você seja saudável nesse momento. Se você está com a pressão alta, nós liberamos agora uma palavra. Pressão, volte agora para o patamar de normalidade. Se é 12/8, nós ordenamos pressão 12/8. Dores nas pernas, bato em retirada agora. Você é ilegal no corpo dessa pessoa. No nome de Jesus, nós oramos por essa saúde estabelecida em Cristo. No nome de Cristo Jesus. Por favor, Senhor, nós oramos para que a nossa mente seja renovada. Ajuda-nos nisso. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos lá, povo. Glória a Deus. Então vamos lá. Pessoal, a gente está falando sobre oração, ok? Durante muitos anos, no nosso ministério, nós chamamos o ministério, as pessoas que servem, os voluntários que servem por intermédio da oração, nós chamávamos de intercessão. Quem lembra aí? E agora nós estamos fazendo uma retificação, chamando o ministério de intercessão de ministério de oração. E por que nós estamos chamando de ministério de oração? Porque a intercessão é um desdobramento da oração, ok? Todos nós que estamos em Cristo fomos feitos intercessores, e aqueles que querem servir com mais intensidade nesse serviço da oração fazem parte hoje do ministério de oração, ok? Mas é muito importante você lembrar que em Cristo todos nós fomos feitos intercessores. Por quê, queridos? Porque todos nós somos semelhantes a Jesus. Amém? Então, você que está me ouvindo agora, você pode ser um intercessor, ok? Por quê? Porque nós somos intercessores por causa de Jesus. E nós fazemos intercessão por intermédio da oração, ok? Então, a gente vai trabalhar os princípios básicos da oração. E qual é o primeiro princípio básico? E aí eu quero que você abra sua Bíblia no Evangelho de João, João capítulo 16, do 23 ao 24. Esses dois versículos. Pedir ao Pai em nome de Jesus. Por que é tão importante, pessoal, nós pedirmos em nome de Jesus? O nome de Jesus veio trazer uma autorização. Então, quando eu falo em nome de Jesus, eu estou sendo chancelado, autorizado por esse nome. Tudo bem? Então, olha o que diz aqui em João 16, 23, 24. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em nome de quem? E aí Jesus fala, em meu nome. Até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Quando você lê o Novo Testamento, principalmente os Evangelhos, você precisa tomar um cuidado. Qual cuidado? Nós precisamos compreender que os Evangelhos falam, na sua grande maioria, grande parte do seu conteúdo, da vida terrena de Jesus. E Jesus não estava ainda na sua plenitude. Ele estava cheio do Espírito, com a natureza de Deus, mas Jesus ainda não estava na sua plenitude como está hoje. Então, Jesus começa a falar algumas coisas nos evangelhos
que não falam do momento que ele está vivendo, mas é um apontamento para daquilo que nós vivemos hoje, que é a nova aliança. Tudo bem? Então você precisa compreender quando Jesus fala na lei e quando Jesus fala indicando a nova aliança. Por exemplo, aquele que quer vir após mim, o que tem que fazer, pessoal? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sim ou não, pessoal? Sim ou não? Jesus está falando para um público na lei, ok? E ele está falando do seguinte: aquele que quer vir após mim, abra mão da sua vontade, tomar a cruz fala de você fazer no seu esforço. Nós não carregamos mais a nossa cruz. Nós agora carregamos aquilo que Jesus conquistou para nós. Ele já carregou a nossa cruz. Quando Jesus fala isso para os discípulos, Jesus está falando de algo que eles estavam vivendo. Vocês querem vir após mim? Na lei, vocês precisam fazer pelo seu esforço. Então, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ok? E os discípulos perceberam, nesse processo de caminhada, que era impossível seguir a Jesus de uma maneira aceitável. Todos eles foram reprovados. Ok? Você percebe aí que João só permanece ali porque Maria estava junto com ele. Mas todos os discípulos fugiram. Ok? Então você percebe que caminhar com Jesus na nossa força é algo, querido, que nós não vamos conseguir fazer. E o que a palavra de Deus nos mostra? Que hoje Jesus já carregou a nossa cruz, nós precisamos continuar abrindo mão da nossa vontade, mas nós hoje vivemos na capacidade do Espírito que habita dentro de nós. Ok, pessoal? Deu para entender? Sim ou não? Porque Jesus está falando aqui, nesse João 16, 23, 24, ele está falando exatamente de algo que ainda não havia sido estabelecido. Olha o que ele diz aqui, ó. Naquele dia, não está falando de hoje. Naquele dia, me perguntareis, em verdade vos digo, se pedis alguma coisa ao Pai, ele vô-la concederá em meu nome. Os discípulos não podiam ainda pedir ao Pai em nome de Jesus, a não ser que Jesus autorizasse, como aconteceu quando Jesus envia os discípulos para uma missão. Lembra dos 70? Que os discípulos voltam glorificando a Deus, dizendo, ó, os cegos ouvem, né? Os cegos veem, desculpe, os surdos ouvem, os aleijados andam, ok? Por quê? Porque Jesus tinha dado uma ordem específica. Vocês vão fazer isso em meu nome. Jesus libera uma unção específica. Mas aqui, Jesus está fazendo um apontamento. Que apontamento? Quando a graça chegar, vocês vão pedir ao Pai e o Pai vai conceder. Por quê? Porque o meu nome autorizará a vocês a viverem isso. E aí diz assim, ó, até agora, nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. Então, uma boa notícia para você, que a sua alegria agora, ela pode ser completa se você pedir em nome de Jesus, de acordo com a palavra de Deus. Ok? Nós vamos desenvolver isso. E aí, quando a gente abre a nossa Bíblia em Jeremias 31, 33, pessoal, a gente percebe na antiga aliança, na primeira aliança, Deus já fazendo um apontamento para a nova aliança, para a graça. Olha o que diz aí, ó. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente
lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Essa profecia fala exatamente da manifestação da graça, aonde a lei e os princípios de Deus seriam escritos pelo próprio Espírito na nossa mente e no nosso coração. Tudo bem? Vamos lá. Ezequiel 36, 26 e 27. Jeremias 31, 33. E agora nós vamos ler Ezequiel 36, 26 e 27. Ok? E aí diz assim, ó, olha só, Deus falando na antiga aliança, olha só, a respeito do que nós vivemos hoje. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração endurecido, coração de pedra, e vos darei coração de carne, ou seja, um coração sensível. Porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, guardarei os meus juízos e os observeis. Então, olha que coisa tremenda. Na antiga aliança, Deus já fazendo uma promessa para o povo de Israel. Vocês um dia viverão uma nova aliança. E essa nova aliança será composta de um novo coração, de uma nova natureza e do Espírito dentro. Nós precisamos lembrar que na antiga aliança o Espírito não vivia dentro, gente. A única pessoa, depois de Adão, que tem o Espírito dentro, por causa da nova natureza, é Jesus. Lembra? Quando Jesus começa o seu ministério, o que o Espírito Santo faz? Ele desce e ele vem morar dentro de Jesus. É a primeira pessoa. E por quê que o ser humano antes não podia ter o Espírito dentro? O Espírito era sobre. Lembra de Isaías 61? O Espírito do Senhor não está dentro de mim. O Espírito do Senhor está sobre mim. Então, hoje, quando você lê, você não pode dizer o Espírito do Senhor está sobre mim apenas. O Espírito do Senhor está sobre e está dentro de mim. Por quê? Porque sobre fala da unção e dentro fala da vida de Deus, do próprio Espírito Santo, vivendo dentro de mim e me fazendo um com Deus. Ok? Então é importante, queridos, que nós entendamos isso. Até aqui, pessoal, todo mundo está indo bem? Tudo certinho? Ok? E o sangue de Jesus, pessoal? O que o sangue de Jesus é? O sangue de Jesus é o sangue da nova aliança e ele é esse selo. O selo da nova aliança vem por intermédio do quê? Do sangue de Jesus. Como que eu sei que eu estou na nova aliança? Pelo sangue de Jesus, ok? Hebreus capítulo 9, versículo 12 e versículo 15, diz assim: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então, hoje, nós temos eterna redenção, nós temos hoje o selo da nova aliança, que é o sangue, ok? E nós agora também temos o quê? Nós temos um mediador. Olha o que a palavra aqui diz. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia na primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Então, por causa do sangue de Jesus, eu e você hoje temos completo acesso ao que, pessoal? As promessas e a herança da nova aliança, ok? E o interessante disso tudo também é você pensar que a aliança, a nova aliança,
ela é superior à aliança antiga. Vamos ver? Hebreus capítulo 8, verso 6, pessoal. Hebreus capítulo 8, verso 6. Todo mundo aí encontrou? Olha o que diz. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador, olha só, mediador de superior aliança. Meu Deus! Se na antiga aliança Deus fez uma promessa de que Israel não seria posto por cauda, e sim por cabeça, você imagine, você e eu, aleluia, você e eu, o que somos por causa do sacrifício de Jesus. O sacrifício de Jesus, a obediência de Jesus, nos colocou como cabeça, porque Ele é o cabeça, e nós somos o corpo, aleluia. Você é o corpo, meu irmão. Você é o corpo, minha irmã. Celebre a Deus, agradeça a Deus. Ele conquistou para você, em nome de Jesus, que você seja tocado por essa verdade, que você seja tocado por essa alegria, que toda tristeza saia do seu coração nessa noite, e você seja cheio de alegria, porque quando a revelação vem, a alegria também vem. Amém? O choro dura uma noite, e a alegria, ela vem quando? Ela vem pela manhã. O que isso quer dizer? Que nós podemos chorar enquanto não temos a revelação. Mas quando a revelação vem, oh, meu amado, quando a alegria vem, é porque houve revelação. Manhã fala de revelação. Quando que o choro vem? Enquanto está escuro, enquanto está noite, enquanto não há revelação. Mas quando há, a alegria vem. Amém? A alegria está no coração de quem ama e serve a Jesus. Ok? Vamos lá então, queridos, em nome de Jesus. Diz aqui a palavra, olha só. Agora, com efeito, obteve Jesus tanto mais excelente, quanto ele também é mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Então, a aliança que nós vivemos hoje, ela está balizada em superiores promessas. Que você receba hoje essas promessas. Crie, por isso falei. Coloca a mão aí no teu corpo. Hein? Oh, balachome, cantore banalababa, xarabana. Coloca a mão no teu corpo agora, Espírito Santo. Eita glória! Saúde, saúde, saúde. Toda dor de cabeça, vai embora agora, em nome de Jesus. Solta a vida dessa pessoa. Essa pessoa que está assistindo aula, que está com dor de cabeça, solta a vida dela. Não importa a sua origem, não importa onde você está, solte a vida dela no nome de Jesus. Amém? Agradeça a Deus porque a dor de cabeça foi embora. Agradeça a Deus porque a pressão já normalizou. Agradeça a Deus porque a diabetes já normalizou. Agradeça a Deus, agradeça. Que teu coração seja cheio de alegria, que a tua boca se encha de alegria, que os seus lábios se encham agora de júbilo, se encham agora de gratidão. Começa a agradecer aí, meu irmão. Começa a agradecer, minha irmã. Ainda que você esteja sentindo algo, nós vivemos por aquilo que nós cremos e nós vamos encher os nossos lábios de alegria, porque Ele retirou o opróbrio de nós e nos deu, e nos deu alegria. Aleluia! Seja cheio de alegria em nome de Jesus. Vamos abrir agora a nossa Bíblia em 1 de Pedro 3,18. Ó, pessoal, 1 de Pedro, ok? Foi Pedro que escreveu. Então é 1 de Pedro e não 1 Pedro, como muita gente fala. Amém? 1 de Pedro 3,18. Amém? Pois também Cristo morreu uma única vez
pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Meu Deus! Coisa linda, não é, pessoal? Coisa linda. Morto na carne, ele morreu em nosso lugar, mas vivificado no Espírito. Amém? Abra sua Bíblia também comigo, por favor, em Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Amém? E aí essa palavra é para você, que muitas vezes o diabo fica trabalhando na sua cabeça, te colocando culpa, te colocando peso. Olha o que a Bíblia diz aqui, ó. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos o que, gente? Misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Talvez você esteja ouvindo esse seminário e tenha errado, você tenha pecado, mas o Senhor está dizendo para você, por causa de Jesus, se achegue com confiança em Cristo ao trono da graça, porque lá você vai receber o quê? Misericórdia. O que significa a palavra misericórdia, gente? Vamos lá, pessoal, quero ver os lábios. Mexe aí. Miséria. Córdia, coração. Quando você se aproxima do trono da graça, Deus coloca o coração dele na sua miséria por causa de Jesus e você vai achar o quê? Favor imerecido. Você vai achar capacitação. Você vai achar justificação. Você vai achar vida. Amém, queridos? Vamos lá. Por quê, amados? Porque Jesus se tornou o mediador, o nosso intercessor diante de Deus. Então, diga comigo, eu tenho um intercessor diante de Deus? Abra sua Bíblia comigo, em Romanos capítulo 8, verso 34. Romanos capítulo 8, verso 34. Amém? E a Bíblia é muito clara quando ela diz o seguinte, receba essa palavra na sua vida, quem os condenará? Talvez hoje você esteja ouvindo esse seminário, você esteja debaixo de acusação. Essa palavra é para você. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Você pode glorificar a Deus? Diga, eu tenho um intercessor diante do Pai. Quem é o nosso intercessor diante do Pai? Jesus, amém? Ele está ali, à destra de Deus. Ó, gente, destra, ó. Mão direita, diga comigo, destra. Lembra? Destro, canhoto. Destro, canhoto. Destro, mão direita. Canhoto, mão esquerda. Destra de Deus. Jesus está sentado ao lado de Deus, no lado direito. Sabe o que significa o lado direito? O lado direito significa aquele que é da minha total confiança. Meu Deus! Meu Deus! Aquele que se... Quem lembra aí, ó? Fulano é meu braço direito. O que isso quer dizer, pessoal? Que fulano é da minha total confiança. Então, por que Jesus está do lado direito? Porque Jesus é o filho de total confiança. Se ele é o filho de total confiança, não tenha medo de estar na presença de Deus, porque Jesus é de total confiança e ele te cobre com o seu sangue, ele te reveste com a sua justiça. Você é a justiça de Deus, porque Jesus é justo. Amém? Aleluia! Vamos lá? Mas nós oramos a quem, pessoal? Uma das coisas que acontece muito na oração é que a gente faz uma confusão. A gente ora ao Pai, a gente ora ao Filho, a gente ora ao Espírito. Para quem que eu tenho que orar? E Jesus nos dá uma orientação. Nós devemos orar ao Pai. Nós oramos ao Pai em nome de Jesus. E o Espírito Santo? O Espírito Santo, ele é o nosso guia
Ele é o nosso ajudador, capacitador. Ok? Então, nós oramos ao Pai em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo, por favor, querido. Em 1 de João 1:3. 1 de João, que foi João que escreveu, ok? 1 de João 1:3. Você está feliz, crente? Está feliz aí, filho de Deus? Amém? Glorifica a Deus aí, hein? Vamos lá, aleluia. Vamos lá. E aí, o que diz aqui, pessoal? Olha só. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com quem, gente? É com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Então, nós oramos ao Pai em nome de Jesus, e quem vai nos capacitar? O Espírito Santo. Amém? Então, pedir a Deus, pedir ao Pai, pedir ao Abba, é o ensinamento de Jesus. Ok? Vamos lá. Abra sua Bíblia agora em João, capítulo 15, verso 16. João, capítulo 15, verso 16, pessoal. Olha o que diz aqui as Escrituras. Não foste vós que me escolhestes a mim. Pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vagues e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em oração pedides ao Pai em meu nome, Ele vô-lo conceda. Então a gente pede a quem? Vai lá, pessoal, olhando aqui para a telinha. Vai, faz com a boquinha. Ao Pai. Isso. Vai lá de novo. Ao Pai. Em nome de quem, gente? Em nome de quem? Em nome de Jesus. E quem é que vai te guiar na oração? Quem é que vai te capacitar na oração? O Espírito Santo. Ô, glória. Aí, turma boa essa, hein? Todo mundo capacitado. Ô, glória. Hoje está animado. Estou sentindo firmeza nesse pessoal. Isso aí. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. Abra sua Bíblia comigo em João 16, 23. Vou falar. Aí, Andréia, esse aqui, ó, é em homenagem aos mineirinhos. João. Achei tão bonitinho, né? Os mineirinhos falam, não fala João, não. Fala João. Tem que falar João, né? Vamos lá. João 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-la concederá em meu nome. Ok, gente? Então, pedirdes ao Pai em nome de quê? Em nome de quem, na verdade? Em nome de Jesus. Vamos lá. 1 Timóteo, agora é 1 Timóteo 2,5. Paulo escreve para o seu filho, seu discípulo, Timóteo. Olha aí, 1 Timóteo 2,5. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Quem é, gente? Cristo Jesus, homem. Tudo bem? E aí, gente, por que Paulo frisa Cristo Jesus, homem? Ok? Porque havia uma seita chamada gnosticismo que negava que Jesus pudesse ter vindo em forma humana. Ok? Então, essa seita sempre dizia, olha, Jesus veio, mas ele veio em espírito, porque é impossível que ele viesse em forma humana, porque a forma humana estava contaminada pelo pecado.
Então, Paulo frisa Cristo Jesus, homem. Amém? É muito importante isso. Homem. Jesus veio em carne, veio na forma de ser humano para morrer no lugar do ser humano. Ok? Tá bom? Vamos lá. Então, gente, nós pedimos em nome de Jesus. Por quê? O nome de Jesus nos dá autorização para termos acesso às promessas, para termos acesso à vontade de Deus. Tudo bem? Só que agora tem uma questão. Nós precisamos, pessoal, orar ao Pai em nome de Jesus, com a ajuda do Espírito Santo, mas nós precisamos orar de acordo com a vontade de Deus. E esse é o grande desafio nosso. Por quê? Porque às vezes a gente ora na alma ou a gente ora na carne. E aí a oração não acontece, ainda que seja no nome de Jesus, mas Deus não vai conceder aquilo que é contrário à sua palavra e à sua vontade. Tudo bem? Então, João capítulo 15, verso 7. Abra lá, gente. Em João capítulo 15, verso 7. Amém? Olha o que diz aí. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiseres e vos será feito. Então, o que significa permanecer em mim? É estar continuamente sustentado por Ele. É estar continuamente sustentado por Ele. Amém? Então, preste atenção nisso. O que eu preciso? Eu preciso que a palavra de Deus... E aí, gente, quando a gente fala de palavra de Deus, não é só a palavra escrita, não é só Bíblia. É a palavra que Deus também libera para nós, que a gente chama de palavra de conhecimento, palavra de sabedoria. Então, por isso que a gente pede para vocês, sempre quando começar o tempo de oração, vocês começarem falando em línguas. Por quê? Muitas vezes, quando a gente começa o tempo de oração, pessoal, a gente começa muito baseado em necessidades. Ok? Vamos lá, isso aí, ó, diretamente o pessoal que trabalha no Ministério de Oração, tá? Mas serve para qualquer um. Eu estou lá no culto, estou sentindo que o culto está pesado. Amém? O que o pessoal do Ministério de Oração faz? Corre para a salinha e começa a orar para que Deus alivie o culto. Não é para fazer isso. O que a gente precisa fazer? Vamos para um lugar para entendermos o que está acontecendo. Então, a gente, às vezes, vai precisar, quando a nossa mente está sendo muito bombardeada, você vai começar a falar em línguas. Então, começar a falar em línguas. Por quê? A Bíblia diz que quem fala em línguas fala diretamente com Deus, sem passar pelo crivo da mente. E Deus fala diretamente com você. Então, o Espírito Santo vai começar a te guiar. Olha, Espírito Santo, o que está acontecendo nesse culto? Vamos lá. Eu começo ali a falar em línguas. O Espírito Santo vai começar a dizer, ó, ora por isso, ora por aquilo. Aí você vai dizer, Espírito Santo, isso não tem nada a ver com o culto. Esse é o problema. Por quê, pessoal? Muitas vezes a nossa oração ela é baseada naquilo que a gente está vendo, naquilo que a gente está sentindo, naquilo que a gente está ouvindo. Não é. A sua oração ela tem que ser guiada pelo Espírito. Lembra que eu falei? Oramos ao Pai, em nome de Jesus, e o Espírito Santo ele vai nos guiar. Então, como é que eu sou guiado pelo Espírito? Espírito, eu não quero ser guiado por aquilo que eu estou vendo
ouvindo ou sentindo? Fala comigo. Então, vou começar a falar em línguas. Ok? Ou se não, vou para o meu cantinho, ficar quietinho. Espírito Santo, fala que eu estou te ouvindo. Ok? Então, você vai entender qual é a vontade de Deus para aquele culto. Porque, às vezes, o culto está pesado, gente, porque tem alguém ali que o diabo mandou o inferno todinho para o culto. Para quê? Para que aquela pessoa não se converta. Então, você precisa tá ligado. Porque, às vezes, os cristãos falam assim, o inferno veio em peso. Porque tem uma pessoa aqui que é uma bomba e o diabo não quer que ela se converta. Espírito Santo, o que eu faço? Só intercedo ou vou lá e falo? Aí o Espírito Santo, não, intercede. Ou senão ele vai dizer, vai lá, pede oportunidade e fala. E aí é a hora que você vai se mover no profético. Ok? Graça e paz, irmãos. Faz parte do ministério de oração. Nós estávamos orando e nós discernimos que tem uma pessoa aqui que papapá, que o inferno, papapá. Claro que você vai pedir autorização para quem está conduzindo o culto, ok? Nós trabalhamos com o princípio de autoridade, amém? E você vai transmitir, Deus está falando para você, Ele tem uma grande obra na tua vida, sai do teu lugar e vem aqui na frente. Hoje é dia de salvação para você, hoje é dia de transformação, o Espírito Santo te trouxe até aqui, mas o inferno está trabalhando para que você não se renda. Olha só. Ou às vezes, pessoal, Deus vai te conduzir a ficar só orando na sala. Você tem que ser guiado. Amém? Amém, pessoal? Tem que ser guiado. Você e eu, que somos proféticos, nós precisamos ser guiados pelo Espírito. Ok? Então a gente precisa compreender que a palavra de Deus não se resume à Bíblia, mas a palavra de Deus é também aquilo que Deus libera no nosso coração. Tudo bem? Vamos lá. 1 de João 5,14. 1 de João 5,14. Amém, pessoal? Vamos lá? Diz assim, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo o que, gente? Segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Beleza? Vamos lá, pessoal. Vou trabalhar agora num ponto de fragilidade. Amém? Quando uma pessoa que você ama muito vai para o hospital, o que você começa a orar? Pelo que você começa a orar? A maioria das pessoas oram para que Deus cure a pessoa. Sim ou não? Sim ou não? Mas se Deus quiser que ela morra? Se Deus quiser que ela morra? Porque, gente, todo mundo tem prazo de validade, amém? Todo mundo. Eu, você, todos nós. Se Deus está levando aquela pessoa para o hospital porque ela vai morrer, você está cooperando com Deus ou você está atrapalhando Deus? Poti. Olha aí, pessoal. Olha aí. Então, olha só. Quando uma pessoa mandar uma mensagem para você dizendo assim, fulano foi para o hospital, orem aí. Gente, é para orar pela vontade de Deus, não é para orar por aquilo que você quer. Amém? E como é que a gente fala com a pessoa que pediu para a gente orar? Oi, fulano, graça e paz, vou orar sim. Vou orar, vou entender aqui qual é a vontade de Deus para essa pessoa. Ponto. Amém? E você vai falar, Senhor, o que está acontecendo? O que o Senhor quer fazer? Deixa eu contar uma para vocês, que eu acho que isso aqui vai servir de exemplo. Uma vez, uma pessoa da igreja
me mandou uma mensagem falando assim: apóstolo, ora porque a minha filha está internada no hospital, sentindo dores horríveis, e ela está internada, e olha, pelo amor, por favor, ajuda a gente em oração, papapá. Aí, quando eu fui orar, eu falei: Senhor, o que está acontecendo? O que houve? Por que fulana está no hospital? E aí comecei a falar em línguas. Comecei a falar em línguas, eu falei: Senhor, me orienta para que eu possa cooperar contigo. Eu quero ser um cooperador e não quero ser alguém que atrapalhe. Aí Deus falou para mim assim: ela está no hospital porque a mãe dela precisa falar de Jesus para uma pessoa que vai estar lá. Aí eu. E aí mandei a mensagem: oi, tudo bem? Olha, estava orando aqui, o Senhor disse o seguinte: você precisa falar de Jesus para alguém que está aí nesse hospital. Fica atenta, fica ligada, porque não tem nada a ver com a sua filha. Tem a ver com uma missão que Deus te deu. Aí ela: não, então tá bom. Aí daqui a pouco ela me manda uma mensagem: apóstolo, encontrei a pessoa, falei de Jesus e eu e minha filha estamos saindo do hospital. E aí Deus perguntou assim para mim: pergunta para ela que se eu tivesse mandado ela sair de casa e ir no hospital, se ela iria. O pessoal já respondeu. O que aconteceria, gente? Então, qual é a melhor maneira para Deus nos levar para um lugar? Primeiro, falando conosco. Mas se falar, não resolver, ele tem os seus meios. Ok? O que você precisa estar atento? O que Deus está fazendo com essa situação? Fala comigo, pode perguntar, Charles. Foi também uma experiência em relação a isso. Uma mãe veio pedir oração pela filha e eu, tá bom, eu vou orar. E ela queria que eu orasse ali, eu falei assim, que seja feita a vontade de Deus. Ela me olhou e falou assim, eu não gosto que ore assim. Aí eu falei assim, ué, mas é a vontade de Deus, não é a minha e nem a sua. É a vontade de Deus que prevalece, que deve prevalecer, né? Porque você não sabe o que está acontecendo. E a vontade dele é, é a top. Mas eu achei engraçado foi a cara feia que ela fez falando que ela não gostava que falasse assim. Eu fiquei sem graça, né? Mas é realmente isso, é orando que seja feita a vontade de Deus, não a nossa, porque a nossa a gente quer que fique boa, né? Que saia, mas é a vontade dele que a gente não sabe qual é o propósito, qual é o mistério de estar lá, justamente nessa fala que o senhor falou aí agora, né? Que foi um recado que a mãe estivesse lá. A gente nunca sabe qual é o verdadeiro motivo do que está acontecendo. Então, é ele que sabe de todas as coisas. Verdade. E tem uma questão também muito interessante, que é, gente, a questão de quando Deus... Desculpa, me fugiu agora. Fala, Iago. Apóstolo, eu tive uma experiência assim que marcou muito a minha vida. Quando eu tinha 15 anos de idade, eu tive uma apendicite, né? E fui sair de casa, fui para o Albert Schweitzer ali em Realengo, e fortes dores, eu não sabia que dor era aquela. Eu peguei uma van, minha mãe falou assim: minha mãe não podia me levar na hora porque ela estava em outro lugar. E aí eu fui sozinho na van e fui gritando, do Viegas até Realengo, ali naquelas vans, né? Fui gritando de dor até chegar lá no hospital. Aí cheguei lá, tipo, me joguei no chão, que eu não aguentava mais ficar em pé, né, na emergência, fiz aquele escândalo, porque era muita dor, minha pressão estava 19/15, Meu assim, Deus. foi um negócio assim de doido, eu não desejo pro meu pior inimigo essa dor.
E aí dei entrada, diagnosticado de imediato ali apendicite, com 24 horas eu fui operado, fui internado naquele momento, aí fui operado. Quando eu saí da operação, e eu chorando muito, né, ligava para o meu pastor, pastor, por que está acontecendo isso comigo? Deus não me ama, eu estou fazendo a obra e olha só, vou ter que operar, estou correndo risco de vida, o que Deus quer com isso? E aí tá, eu operei, né? E eu tinha muito. E eu lembro que eu falei com o médico, eu falei assim, doutor, não deixa uma cicatriz muito feia, não, porque, pô, eu sou jovem, vai ficar meu abdômen todo rasgado e tal. Ainda eu não casei ainda. Várias preocupações, né? E aí tá. Fiz a operação, Deus preparou tudo, inclusive a médica que me operou, ela era uma cirurgiã plástica, até nisso Deus teve, assim, cuidou, né? Tipo, e a cirurgia hoje nem aparece na minha barriga. E aí eu fui pro quarto. Quando eu cheguei no quarto, aí eu vi nitidamente, assim, mas a voz de Deus foi muito audível, assim, para mim. Ele falou assim, agora que você tá operado e você consegue levantar, isso no outro dia, que eu tava no quarto de repouso, ele falou assim, agora levanta e fala da minha palavra para esse que tá aí do teu lado. Olha. Aí eu levantei, quando eu levantei, apóstolo, era um senhor, eu tinha 3, um com o crânio aberto lá, que tinha sofrido acidente de moto, um senhor lá, tipo, já nas últimas, assim, já estava quase morrendo, aquele senhor, ele tinha 80 anos. E aí eu fui, e Deus mandou ir nesse senhor de 80 anos, Deus falou assim, prega principalmente para ele. E aí eu comecei a pregar, só que eu não podia falar, o médico falou, ó, evita falar, porque senão vai te dar muitos gases. Eu sei que eu preguei aproximadamente ali 1 hora para aquele cara. E aí, quando eu terminei de pregar, eu falei assim, você quer entregar a sua vida a Jesus? Aí ele chorando, ele falou assim, quero, eu preciso disso mais do que tudo. Aí ele entregou a vida a Jesus, e aí no outro dia a filha dele chegou, a filha dele falou assim, eu fiquei sabendo que você pregou pro meu pai aqui, ele entregou a vida a Jesus, eu falei, e eu tô muito feliz, assim, porque ele tomou essa decisão muito convicto. E aí a filha dele falou assim, você sabe quantos anos eu oro pelo meu pai? Eu falei, não sei ela. Há mais de 20 anos, meu pai é um dos maiores bruxos aqui do Rio de Janeiro. Meu Deus! Aleluia! Meu Deus do céu! E ali Deus falou, Iago, valeu a pena passar pela cirurgia? Já estou imaginando, sabe o que, Iago? Quando você chegar na glória, seja pelo arrebatamento ou seja pela morte, ele vindo te receber, cara. Cara, que coisa linda! Ele vindo Olha, te isso marcou muito a minha receber. vida, assim, ali eu vi realmente, assim, o que deu, assim, hoje eu posso passar por qualquer problema, mas eu não reclamo mais, porque isso aí foi uma lição muito grande para minha vida, eu falei assim, a gente não entende por que algumas dores que a gente passa na vida, né, mas a gente precisa entender que, como diz a palavra, todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que amam a Deus. Verdade. E como isso construiu na sua vida uma experiência de fé muito poderosa, né? A gente precisa entender isso, gente. Todas as coisas cooperam. Ou seja, o que é cooperar? Não é que vai dar tudo certo na nossa cabeça, né? Eu lembrei do que eu ia falar. Quando as pessoas pedem para a gente orar, as pessoas elas têm uma expectativa do que deve acontecer. E a nossa oração não é para suprir a expectativa da pessoa, é para que a vontade de Deus seja feita, ok? Eu não esqueço uma pessoa que me pediu para orar por um emprego, né? Ela falou assim, amanhã eu vou fazer uma entrevista de emprego, você pode orar para eu entrar? Você pode orar para eu entrar? Eu falei assim, olha, eu vou orar para que Deus faça a vontade dele. Se a vontade dele for que você entre, ele vai fazer. Se não for, é a melhor, né? Como a tia Ruth falou, é a top. Então eu orei falando, Senhor, eu oro agora para que a tua vontade na vida profissional de fulano seja feita e estabelecida. E aí foi aquilo que a tia Ruth falou, as pessoas ficam meio decepcionadas, ficam tristes. Por quê? Porque, gente, as pessoas quando vêm para nós orarmos, geralmente elas vêm com alguma expectativa. Você não está se movendo em oração para suprir carência nem expectativa de alguém. Você está ali como um instrumento do favor de Deus sobre daquela pessoa. Mas o favor de Deus não quer dizer que vai cumprir aquilo que ela quer. Ok?
mas é aquilo que Deus quer, que é sempre o melhor. E Deus vai surpreender. Amém? É muito importante que a gente faça a pessoa consciente disso, de que a vontade de Deus é melhor, ainda que frustre a vontade daquela pessoa. Tudo bem? Então, quando você orar, não ore para suprir a expectativa. Ore pela vontade de Deus. Amém? Vamos lá. Continuando, pessoal. A gente precisa compreender o seguinte: Deus nos ouve porque estamos em Cristo, porque nós permanecemos nele. Ok? João capítulo 15, verso 7. Você pode abrir? João 15, verso 7. Diz assim, ó: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Então, gente, permanecer é ter os mesmos atos, é você estar sendo transformado. Então, permaneça nele, esteja sendo transformado dia após dia, ok? Uma outra coisa que é muito importante é você crer que quando você orou, você recebeu, ok? E isso não tem a ver com sentimento. Por quê? Porque o diabo ele vai trabalhar nos pensamentos, nos sentimentos, tentando de todas as formas fazer com que você não tome posse do que Deus já liberou no momento que você orou. Pode falar, Andréia. Apóstolo, me deu uma pequena confusão aqui agora na minha mente. Em qual momento, então, assim, eu tenho essa consciência de que nós devemos orar segundo a vontade de Cristo, mas também aprendemos que nós temos que declarar que temos a saúde de Cristo e podemos declarar na vida do outro que ele tem a saúde de Cristo. Eu queria... Perfeito. Essa dúvida é extremamente pertinente. Por quê? Andréia, tudo que está na palavra de Deus é da vontade de Deus. Então, Cristo conquistou a saúde? Sim ou não? Sim. 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 Se Cristo conquistou a saúde, é da vontade de Deus. Agora, o que você precisa discernir é o seguinte: Senhor, eu vou liberar a saúde sobre a vida de fulano, mas o Senhor quer que essa pessoa tenha saúde ou chegou a hora dela? É isso que você precisa, na hora da oração, você precisa já ter isso em mente. Você não fala isso para a pessoa, porque ninguém quer ouvir que vai encontrar com Jesus naquele momento. Ok? Sim. Mas o que você faz? Você já pergunta: Senhor, a tua palavra me garante que é da tua vontade que tenhamos saúde. Mas essa pessoa vai morrer? Porque se ela for morrer, Senhor, eu nem oro por saúde. O que o Senhor quer tratar com ela? Uma vez, Andréia, eu fui visitar uma pessoa que Deus falou para mim: essa pessoa vai morrer. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Jesus, eu vou dizer para a família toda que a pessoa vai morrer. Aí Deus falou para mim assim: você veio aqui para ajudá-la a perdoar as pessoas. Aí eu falei: olha, meu amado, eu vim aqui orar por você e a orientação que eu recebi do Espírito Santo era para que você perdoasse pessoas. Vamos lá, faz uma fila e começa a perdoar todo mundo. E aí eu fui ali ajudando cada pessoa. Eu perdoo fulano. Perdoo pelo quê? Por isso. Eu perdoo ciclano. Perdoo sobre o quê? Aquilo. E ela foi. Olha, a mulher chorava tanto. Chorava tanto, porque parecia que estava sendo liberta naquele momento. Quando ela terminou de perdoar todo mundo, ela estava tão em paz, ela estava tão bem, que no outro dia ela partiu. Entendeu? Então a gente precisa compreender o que Deus está operando na vida daquela pessoa. Vamos orar de acordo com a palavra? Vamos. Mas qual é a vontade de Deus? Se for sobre saúde, prosperidade, Jesus já conquistou. Tudo bem? Mas saúde tem essa questão. Ok? Das vezes a pessoa a pessoa vai morrer
Gente, a gente precisa encarar a morte como uma coisa boa. Para nós que somos crentes, é maravilhoso, ok? Porque Paulo falou que estar vivo é servir e morrer para ele era o quê, gente? É lucro. Porque Cristo estaria com Cristo. Obviamente que a gente pensa na saudade que a gente vai sentir de todo mundo, né? Mas a Bíblia nos garante que morrer para nós é lucro. E se estamos vivos, nós vamos ser Cristo aqui na Terra. Ok? Amém. Respondi, amada? Jóia, então. Beleza. Então, vamos lá. Pessoal, abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo 11, 23 e 24. Marcos 11, 23 e 24. Ok? Diz assim, ó. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que se diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto orades, pedides, crede que recebestes, e será assim convosco. Pessoal, o exemplo de Jesus aqui é um exemplo de algo que seria impossível, ok? E Jesus não está dizendo para a gente orar para que o monte se jogue no mar. Jesus está dizendo o seguinte: tudo que você orar crendo no seu coração, e aí, gente, tem que lembrar que coração, em muitos momentos, está falando de quê? De alma, na mente. Então, preste atenção. Se Deus te deu uma palavra, você é saudável. O que você tem que lhe falar toda hora? Eu sou saudável. Eu tenho uma palavra. Eu sou saudável. Pelo sangue de Jesus, eu sou saudável. Ok? Até que aquilo se torne uma revelação na sua vida. Por quê? Porque muitas vezes a carne e o diabo vão trabalhar para que você alimente a incredulidade. Não abrace incredulidade. Ok? Se Deus te dá uma palavra, você vai repetir essa palavra, declarar. Crie, por isso falei. Amém? Então, você crê e você recebe. Então, gente, crer não tem a ver com sentimento, crer não tem a ver com vontade. Crer tem a ver com você colocar toda a sua confiança. Ok? Porque o que agrada a Deus, gente? O que agrada é a fé. Ok? E nós temos aí dois tipos de fé. A fé natural, ok? O que é a fé natural? É o exemplo que eu sempre dou. Quando você senta no ônibus, no ponto final, e você começa, e o ônibus está lá parado, por que você permanece dentro do ônibus enquanto ele está parado? Porque você crê, você confia que em um determinado momento algum motorista vai sentar ali no volante e vai te levar, sim ou não? Isso é a fé natural. Nós temos a fé sobrenatural, ou a fé do tipo de Deus. Repete comigo, fé do tipo de Deus. O que é a fé do tipo de Deus, pessoal? É a fé que vem de Deus. Foi Deus que semeou. E é essa fé que agrada a Deus. Olha o que diz Hebreus, capítulo 11, verso 6. Desculpe. Ok? Sem fé é o quê, pessoal? É impossível agradar a Deus. Ok? Porque a fé, gente, não está baseada naquilo que nós vemos, naquilo que nós tocamos. A fé está baseada naquilo que nós esperamos, naquilo que nós temos convicção. Tudo bem? E nós só devemos pedir uma... Vamos lá, pessoal? Nós só devemos pedir uma vez. Você só pede uma vez. E depois, o que você faz nas suas orações? Você agradece. Quando você for pedir algo,
Você pede quantas vezes? Uma. Amém? Obviamente que quando você for pedir algo, você que já é um crente que está se desenvolvendo, você vai perguntar para Deus se aquilo é da vontade dele. Senhor, eu estou querendo fazer isso. Senhor, eu estou querendo fazer aquilo. É da tua vontade? Se Deus te dá uma palavra positiva, você tem uma palavra da parte de Deus. E aí o que você faz? Você pede uma vez e todas as orações que você fizer, você vai fazer o quê? Você vai agradecer. Sempre agradecer. Senhor, obrigado por aquele concurso que eu fiz. Obrigado por aquele dinheiro que saiu. Obrigado por aquela pessoa que já voltou para Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. E o teu coração vai se encher de alegria, o teu coração vai se encher de paz. Por quê? Porque gratidão, gente, move e enche o seu coração. Ok? Então, a gente precisa pedir uma vez e depois só agradecer até que aconteça. Tudo bem? Uma outra coisa que é muito importante, pessoal, para que a gente possa orar, é perdoar pessoas. Eita glória! Perdoar pessoas. Por quê, gente? Porque a falta de perdão pode nos impedir de fluir na condução do Espírito. Amém? Você já é perdoado, ok? Você aprendeu isso aí na ICBL. E você já é perdoado e a gente não precisa se aprofundar nesse assunto. Mas algo que é muito importante é que a falta de perdão, gente, ela nos impede de termos liberdade. Por quê? Porque o diabo trabalha com acusação. Às vezes Deus vai pedir para você orar por uma pessoa que não gosta de você, e se você não tiver perdoado, você não vai conseguir obedecer a Deus. Ok? Então, sempre perdoe as pessoas. Ah, após, mas fulano não merece. Você também não merecia e foi perdoado. Amém? Então, isso é uma bênção. Se você não merecia e foi perdoado, você não tem que perdoar ninguém por merecimento. Você perdoa as pessoas por graça. Tudo bem? Vamos lá. Marcos capítulo 11, verso 25, pessoal. Marcos 11, verso 25. Aí diz, ó, e quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, eita, perdoai, amém? Para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas, ok? Nós já fomos perdoados. Jesus está falando aqui na lei, ok? Na lei você só era perdoado se você perdoasse. Cristo nos perdoou, amém? Mas nós devemos continuar seguindo o princípio do quê? Se quando você estiver orando, você lembrar que tem algo contra alguém, perdoe, amém? Para que você seja livre na hora da oração. Livre para quê? Livre para amar, livre para interceder, ok? Amém? Lembre-se, o amor de Deus, gente, ele é perdoador. Amém? O amor de Deus é perdoador e nós somos encorajados a imitá-lo. Ok? Vamos lá. Efésios 4:32, pessoal. Efésios 4:32. Diz lá, ó. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, olha só, aí esse versículo, que já é depois da morte de Jesus, já, de alguma forma, responde aquele versículo de Marcos 11:25. Marcos 11:25, Jesus não havia ainda morrido, então não havia ainda perdão de pecados. Quando Jesus morre em nosso lugar, nossos pecados são perdoados. Tudo bem? Ele ressuscitou, nos fez agora um com ele. Ele é o cabeça, nós somos o corpo, e agora nós somos perdoados. Então, quando nós entendemos que estamos em Cristo, nós perdoamos porque ele nos perdoou primeiro. Então, nós estamos imitando a Cristo, perdoando quem não é merecedor no nosso olhar. Por quê?
porque ele nos perdoou quando ainda éramos pecadores. Tudo bem? Vamos lá. Colossenses 3,13, pessoal. Colossenses 3,13. Suportai-vos uns aos outros. Suportar, gente, não está falando de tolerar. Suportar está dizendo sobre você servir de suporte, servir de ajuda para o outro. E perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Então, gente, perdoar não é uma questão de merecimento. Amém? Se você foi perdoado e você entende que você é filho, você é capacitado pelo Espírito também a perdoar. Amém? Por quê, gente? Porque a falta de perdão gera amargura e pode contaminar outras pessoas. Então, em nome de Jesus, você não foi chamado para contaminar. Você foi chamado para ser uma referência. Amém? Hebreus capítulo 12, verso 15. Atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela, muitos sejam contaminados. Então, por que eu me separo da graça de Deus? Eu me separo da capacitação que a graça me concede de perdoar. Quando eu resisto a Deus, a graça não pode fazer nada por mim. Então, para de resistir, libera teu coração. Espírito Santo, eu não consigo perdoar fulano, me ajude a perdoar. Amém? Agora, presta atenção numa coisa, uma frase muito legal. Você não é responsável pela vida de outras pessoas, mas por aquilo que está no seu próprio coração. Repetindo, você não é responsável pela vida de outras pessoas, vírgula, mas responsável por aquilo que está no seu próprio coração. Ou seja, você perdoou a pessoa, mas a pessoa não te perdoou. Ó, olha para mim. Você fez a sua parte. Você não é responsável por ela. Você sabia que fulano não perdoou o Senhor? Ele sabia que fulano guarda até hoje rancor do Senhor? Eu já perdoei. Se a pessoa não te perdoou, é outro problema. O problema é dela. Ok? Ah, o senhor já pode... Você pode falar com a pessoa. Se a pessoa não abrir o coração, ela vai ficar com o coração amargurado, não você. Você é responsável pelo seu coração. Então, guarde seu coração, não deixe que o seu coração seja contaminado. Joia? Sim ou não, pessoal? Amém? E aí, queridos, dependa da ajuda do Espírito Santo, ok? E como que a gente é ajudado pelo Espírito Santo? A gente é ajudado pelo Espírito Santo falando em línguas. Oração em línguas é muito importante. Amém? 1 Coríntios 14, 15. 1 Coríntios 14, 15. Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. Ou seja, você precisa ser guiado pelo espírito, mesmo não estando falando em línguas. Mas se você está com a mente confusa, sendo bombardeado, fale em línguas. Falar em línguas é muito importante para que você se conecte com aquilo que Deus está fazendo. Ok? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 14. Porque se eu orar em outra língua desconhecida, né, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica o quê? Infrutífera ou improdutiva, ok? Por isso que a gente estimula tanto as pessoas a falarem línguas. Por quê, pessoal? Porque quando nós falamos em línguas, a nossa mente fica infrutífera, mas nós estamos sendo construídos, estamos falando diretamente com Deus, ok? O Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, ok? Ele nos ajuda nas nossas incapacidades de produzir resultados. Tudo bem? Então, o Espírito Santo vai te ajudar
na sua incapacidade de produzir resultados. Tudo bem? Não tente produzir resultados na força da sua carne, na força do braço, ok? Dependa do Espírito. João, capítulo 14, verso 16. João 14, 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. Amém? A palavra Consolador no grego, gente, é Parakletos. Vou digitar aqui, ó, bonitinho no chat. Parakletos. Tá? Digitei no site, no chat. Parakletos. Que significa o quê? Aquele que anda ao lado. Tudo bem? É o guia. É aquele que vai nos ajudar, que vai nos aconselhar, que vai nos dirigir. É o nosso também advogado. Olha o que diz em Romanos 8, 26 e 27. Romanos 8, 26 e 27. Diz assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa o quê? Fraqueza, porque não sabemos orar como convém. Olha, gente, Paulo já está dizendo que nós não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Então, pessoal, sempre dependendo do Espírito, porque ele conhece a vontade de Deus. O Espírito conhece a mente de Jesus. Ok? Então, nós precisamos depender do Espírito para que ele possa nos guiar. Amém? Tudo bem? E aí, pessoal, para a gente poder fazer aqui rapidinho, a gente dá um intervalozinho. Ok? Vamos lá. Pelo sacrifício e ressurreição de Jesus, quem eu sou? Pelo sacrifício e ressurreição de Jesus, quem eu sou? Primeiro, fui comprado. Escreve aí. Fui comprado. Aonde está escrito isso na Bíblia? Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios 6, 19 e 20. Fui comprado. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Amém? Vou só ler, não precisa abrir não. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço. Então, fomos comprados. Segundo, temos uma nova posição. Temos uma nova posição. 1 de Pedro, capítulo 2, do 9 ao 10. 1 de Pedro, capítulo 2, do 9 ao 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, com a finalidade, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então eu tenho uma nova posição. Eu sou uma nova criatura em Cristo. Terceiro, fomos constituídos reis e sacerdotes. Diga comigo, eu sou um rei, uma mulher que está aí, diga, eu sou uma rainha. Ok? Aonde que você foi chamado para reinar? Na terra. Amém? Os céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele deu aos filhos dos homens. Aonde que está isso na Bíblia? Apocalipse, capítulo 1, versículos 5 e 6.
Apocalipse capítulo 1, 5 e 6. Aquele que nos ama e, pelo seu sangue, nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino ou rei e sacerdotes para o nosso Deus e Pai. Amém? Então, nós fomos chamados numa nova posição, fomos comprados para exercermos o governo e a autoridade de Jesus aqui nessa terra. Reis para reinar com autoridade, para orar com autoridade, você é representante de Jesus, e sacerdote, para nos colocar entre um povo ímpio e um Deus santo, ou seja, para interceder por pessoas que ainda não receberam dos benefícios do que Cristo fez por nós. Amém? E a nossa nova posição, pessoal? A nossa nova posição nos estabeleceu agora como quê? Como filhos de Deus. Então agora eu sou um filho de Deus. E aí eu quero que você abra em Hebreus capítulo 4, verso 19. Verso 16, desculpe. Hebreus 4, 16. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de receber de misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Você tem uma nova posição para você se aproximar de Deus com total confiança. Amém, pessoal? Sim ou não? Então, pessoal, 5 minutinhos, 9h30, a gente volta para terminar com o tipo de oração. Tudo bem? Então, pessoal, 9h30, hein? Vamos lá, pessoal? Já estou de volta. Vamos lá? Eu pulei aqui uma parte do conteúdo, pessoal. Ok? Vamos lá? Pessoal, coloque aí uma observação. 3 pilares para o ministério seguro. 3 pilares para o ministério seguro. Primeiro pilar, pessoal. Cuidado com as riquezas. Cuidado com as riquezas. A gente precisa tomar muito cuidado, pessoal, com as motivações. Porque às vezes a gente quer fazer algo para alcançar, para ter. Cuidado com as riquezas. Às vezes, quando alguém vai te pedir para orar, ore porque você quer que a vontade de Deus seja estabelecida e não por torpe ganância. Segundo, seja o mais simples possível. Seja o mais simples possível. E o terceiro, cuide sempre de dar a Ele honra e glória. Quando Deus fizer alguma coisa, dê honra e glória. Deus não te usou porque você é bom. Deus te usou porque Ele é bom. Amém, pessoal? Então, às vezes, a gente esquece de fazer isso. Tome cuidado para que seu coração não se envaideça. Isso é possível. Já aconteceu comigo. Pode acontecer com você. Então, sempre quando o seu coração começar a achar que alguma coisa assim vai descer, peça ao Espírito Santo, se aproxime do meu coração e alinhe essa motivação. Eu sempre peço isso a Deus. Quando eu percebo que o meu coração está achando que alguma coisa, eu falo, Espírito Santo, se aproxime desse sentimento e eu dou honra e glória para ti. Dê honra e glória para Ele. Ok? Pessoal, é muito importante
que a gente conheça a nossa posição em Cristo. Ok? Por quê? Porque Satanás vai trabalhar de diversas maneiras para sabotar você na hora da oração. E se você não compreende de fato a sua posição, você pode ser vítima dos ataques do diabo e você sucumbir a esses ataques. Tá bom? Então, a primeira coisa que você precisa entender é que a barreira do pecado já foi removida. Na sua posição, a barreira do pecado já foi removida. Amém? Jesus já removeu a barreira do pecado. Ai, apóstolo, mas eu fiz uma coisa errada. A barreira do pecado já foi removida por Jesus. Ok? Então, por causa de Jesus, Deus sempre te ouve. Não é por sua causa, é por causa de Jesus. Se você está em Cristo, se você confia no sacrifício de Jesus, você tem pleno acesso à presença de Deus. Lembre-se que foi Deus que providenciou o Cordeiro e ele mesmo rasgou o véu. O véu foi rasgado de cima para baixo. Ou seja, ele providenciou a reaproximação. Tudo bem? Então a barreira do pecado foi removida. Nada mais pode separar do amor de Deus, a não ser que você queira se separar desse amor. Mas nada mais pode. Segundo, o sacrifício expiatório já foi estabelecido. O sacrifício expiatório já foi estabelecido. O que isso quer dizer? Que o Cordeiro de Deus foi providenciado pelo próprio Deus. Amém? Na barreira do pecado, pessoal, quem quiser colocar uma referência bíblica, Romanos 6:23. A barreira do pecado foi removida porque o salário do pecado é a morte espiritual. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Então nós recebemos um dom, um presente de Deus que é a vida eterna por intermédio de Jesus. Ok? Então, o sacrifício expiatório já foi estabelecido. E foi estabelecido por quem? Pelo próprio Deus. Hebreus 8:5, pessoal. Olha só o que se fazia na antiga aliança. Os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes. Lembre-se, o que acontecia no tabernáculo de Moisés era apenas sombra do que haveria de acontecer no tabernáculo celestial. Assim como foi Moisés divinamente instruído quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele, vê que faça todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Então, onde que estava esse modelo, pessoal? Esse modelo estava no terceiro céu, esse modelo estava no paraíso, e esse modelo era o lugar que Jesus entrou após a ressurreição. Quando Jesus ressuscita e Maria Madalena tenta tocá-lo, ele diz, não me toque. Por quê? Porque ele ainda tinha que comparecer no tabernáculo celestial que tinha sido mostrado por Moisés. Tudo bem? Terceiro, sobre a nossa posição, os sacerdotes foram estabelecidos. Quem são esses sacerdotes?
nós somos os sacerdotes. Amém? E aí em Hebreus, capítulo 10, versículo 19 e versículo 22, 19, verso 22, diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez ou ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Quem poderia entrar no Santo dos Santos, gente? Somente o sumo sacerdote. Mas agora, como o nosso sumo sacerdote, ele é o cabeça e nós somos o seu corpo, nós temos ousadia para entrar no Santo dos Santos. Versículo 22. Aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de quê, gente? De má consciência. O que é má consciência? A consciência, a percepção de quem nós éramos antes de Cristo. Então, quando eu entro na presença de Deus, quando eu me aproximo dele, eu não me aproximo a partir de quem eu era, mas eu me aproximo a partir de quem eu me tornei por causa de Cristo. Amém? E lavado o corpo com água pura. O que é essa água pura? Pela palavra, pelo Espírito. Ok? Amém? Então, hoje, nós podemos entrar na presença de Deus com uma nova consciência. Qual é a consciência que eu tenho que entrar na presença de Deus? Uma consciência de justiça. Eu sou justo não por aquilo que faço, mas por aquilo que Jesus fez. Tudo bem? E aí, pessoal, eu quero finalizar a aula de hoje, né? Eu me enrolei aqui nas folhinhas, mas eu quero finalizar essa aula. Na próxima aula vai ser falado sobre os tipos de oração, tá? A gente não vai começar hoje falar sobre os diversos tipos de oração, mas eu só quero te chamar a atenção para uma coisa, tá? Tudo que está escrito na palavra, você não precisa dizer se Deus quiser. Porque tudo que está escrito na palavra já é vontade de Deus. Ok, gente? Sim ou não? Então, quando eu vou orar, eu não tenho que dizer, Senhor, se for da tua vontade. Eu não oro se for da tua vontade para alguém que Deus não me disse que vai morrer, se eu vou orar por saúde. Tudo bem? Amém? Ok, pessoal? Sim ou não? Deu para entender? Tudo que está escrito na palavra ou que Deus falou com você, eu não digo, Senhor, se for da tua vontade, porque eu já sei que é da vontade de Deus. Sim ou não, pessoal? Saúde, prosperidade é da vontade de Deus. Transformação é da vontade de Deus. Agora, se há uma coisa que Deus ainda não me sinalizou, Senhor, se for da tua vontade, ok? Mas se eu vou orar por saúde, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro saúde de Jesus sobre essa pessoa. Eu ordeno que todo mal seja agora, Senhor, amaldiçoado, extirpado, falido, toda doença entre em falência agora. Por quê, gente? Se Deus não falou que a pessoa vai morrer, é da vontade dele.
Então eu oro com autoridade, dizendo: bata em retirada, porque a palavra de Deus diz. O que diz? A palavra de Deus. Seja a palavra escrita, Bíblia, ou seja a palavra que Deus te deu. Perfeito, pessoal? Sim ou não? Amém? Então, na próxima semana, vai ser falado sobre outros assuntos, tipos de oração, vai começar daqui, e aí você já tem que ter isso na sua cabecinha. O que é da vontade de Deus, não é preciso perguntar, dizer, Senhor, se for da tua vontade. Você já ora com autoridade, declarando: bata em retirada, sai fora, em nome de Jesus. Beleza? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta, pessoal? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, essa é a hora. Amém? Amém? Pessoal, eu quero agradecer a todos que têm participado desse seminário online. Eu peço que você chame outras pessoas para as próximas aulas, né? Incentive, né? Mande o convite do canal. A gente fez um canal para que você tenha acesso, você tenha as ministrações lá, convide outras pessoas. Não esqueça de assistir a aula anterior. É sempre bom você ir seguindo as construções, tá bom? É uma bênção. Se você, eu vou depois colocar no grupo, se você quiser ofertar para que haja outros seminários, eu vou colocar lá o número do Pix, você é livre para poder fazer isso, tá bom? Pessoal, eu vou orar e nós vamos encerrar a aula de hoje. Amém? Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós agradecemos pela tua palavra. Foi pela tua palavra que tudo aconteceu na nossa vida e é pela tua palavra que vai continuar acontecendo. Nós declaramos, Senhor, uma transformação de consciência. Uma consciência de pecado seja substituída por uma consciência de justiça. Que cada pessoa que está assistindo ou que vai assistir esse vídeo, que elas possam receber uma consciência de justo. Justo não pelos seus méritos, justo não pela sua obediência, mas por causa daquilo que Cristo fez, que a autoridade que o Senhor conquistou seja vivida de uma maneira sobrenatural, em nome de Jesus. Nós declaramos vida e vida em abundância, no nome de Jesus. Você que crê, diga amém. Glória a Deus. Deus abençoe, pessoal, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te dê muita graça.